Fala meu povo, Quintino por aqui, trazendo um vídeo recheado de informações para vocês neste domingão. Meia do Vélez na mira, Arce negociando, Davi Luiz dispara, jornalista critica movimentações da diretoria e mais. Tudo isso você confere aqui no Expresso Tricolor. Cuida! Fala aí pessoal, tudo bem? Bom domingo a vocês. Espero que estejam curtindo muito, fazendo um churrasquinho, se reunindo com a família, com amigos, com a patroa. Independente da situação, é sempre dia e hora para mais informações sobre o nosso leão. E vamos lá, comentando sobre uma notícia que de vez em quando vem sempre uma informação nova, que é sobre o interesse no jogador, no zagueiro Davi Luiz. Como todos bem sabem, o Davi Luiz não vai renovar com o Flamengo e virou agora agente livre no mercado e tem negociações com o Fortaleza. Mas a notícia aqui do Afonso Ribeiro pelo jornal upovo.com.br, se quiserem podem checar online. Davi Luiz despista sobre Fortaleza e diz que só vai definir novo clube em 2025. O defensor de 37 anos deixou o Flamengo ao fim da temporada e afirma que vai decidir próximo clube a partir de janeiro. O jogador evita falar sobre interesse de Vasco e Fortaleza. Evita, mas a gente sabe o que tá rolando nos bastidores, né? Após ter despedido do Flamengo, o zagueiro Davi Luiz garantiu que só vai decidir em qual clube jogará na próxima temporada a partir da virada de ano. O defensor de 37 anos despistou sobre o interesse de Fortaleza e Vasco em contratá-lo. Diz que ainda aproveita as férias e só em janeiro vai avaliar as possibilidades para a sequência da carreira. Lembrando que grande parte desse burburinho sobre ele estar vindo ou não para o Fortaleza passa muito pelo rachão, né, que teve lá no Centro de Excelência Alcide Santos, em que participou jogando contra o Marcelo Paes e contra outros jogadores e outros contribuintes, né, ao clube, né, que participou do dia ao clube. Além disso, ele acabou reunindo alguns amigos em Uruaú, nas férias dele aqui na praia do litoral cearense, e já foi informado que o Flamengo não vai contar com ele no próximo ano. Ou seja, ele virou um agente livre no mercado. Abre aspas para uma entrevista que ele deu logo depois do Jogo das Estrelas lá do Maracanã, promovido pelo Zico. Abre aspas. Nem falei com ele, se referindo ao empresário, porque ele está me ligando e eu falo assim: não me enche o saco, quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º de janeiro, você fala comigo. Só em 2025. Ele ainda comentou quando foi questionado sobre a questão de jogar no Vasco ou não, porque seria um rival direto ao clube que ele está saindo agora, o Flamengo. E ele comenta: o Rio de Janeiro é maravilhoso, como tive a oportunidade de viver em grandes capitais da Europa, que eram maravilhosas. Como viver no Nordeste é maravilhoso, como viver na Europa é maravilhoso. O que faz o lugar são as pessoas. Onde eu tiver a oportunidade de dar continuidade na minha carreira, vou continuar jogando ainda, sim. Vou tentar fazer daquele ambiente o melhor para mim, para a minha família e para os meus amigos, fecha aspas. Então, é basicamente ele falando: olha, todos esses lugares são fantásticos, ficar em lugar A, B e C seria fantástico, mas o que é importante mesmo é estar com as pessoas, sejam amigos, família, sejam profissionais de competência, seja um projeto importante para você poder exercer a sua profissão. Então fica ainda um pouco nessa dúvida sobre o que vai acontecer ou não. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês consideram o Davi Luiz uma boa? É um zagueiro de 37 anos, então a idade pesa bastante. Se você vê alguns jogos do Flamengo nessa temporada, você vê que ele tem uma dificuldade em recompor, às vezes sobe demais, não consegue recompor e acaba deixando o time muito exposto em algumas situações de mais fragilidade. Mas ao mesmo tempo, ele é um jogador com muita técnica, ele tem muitos bons lançamentos, tem uma boa cobrança de falta, tem uma boa bola aérea, apesar de também ter falhado um pouquinho nessa última questão. E é um jogador que é muito destacado a sua liderança, tanto dentro como fora de campo, como isso poderia acabar sendo um ponto positivo, ainda mais porque alguns integrantes do nosso elenco ainda são muito verdes e precisariam, talvez, dessa liderança para poder jogar uma Libertadores, por exemplo. Eu queria saber um pouco de vocês. Vocês concordam com a vinda dele? Não concordam com a vinda dele? Deixam para outro clube? Acham que ele pode, sim, integrar? Lembrando também que existiu um burburinho que ele poderia até estar negociando com o Corinthians, mas as fontes que nós temos de lá é que, nesse momento, são apenas especulações. O Corinthians ele acaba reconhecendo a qualidade e a experiência do jogador, mas a idade avançada e o alto salário acabam sendo alguns obstáculos. E poderia sim haver uma negociação caso Fortaleza e Vasco não sigam com isso. Então o Corinthians também está de olho no jogador.
Se vai ser o destino dele Vasco, Corinthians, Fortaleza ou algum outro clube, talvez um retorno à Vitória, só o tempo dirá. De qualquer maneira, o Expresso Tricolor fica aqui trazendo as notícias quentinhas só para você. Falando em negociações, também tem que falar de uma joia. Amorim, Alexandre Amorim, tem um empréstimo ao Athletic Clube de Minas Gerais. Saiu uma nota oficial no dia 29 de dezembro, hoje às 11h44, então faz mais ou menos umas 3 horas, falando sobre o empréstimo do Amorim ao Athletic Clube de Minas, até 31 de dezembro de 2025. O contrato do jogador com o Leão do Picia vai até o final de 2027. O atleta, que estava integrado ao elenco profissional, atuou em 15 jogos e marcou 4 gols nessa temporada entre Copinha, Campeonato Brasileiro e Campeonato Cearense da categoria Sub-20, além do Brasileirão de Aspirantes e Copa Fares Lopes. Esta última como profissional. O Leão do Pici deseja sucesso ao atleta no seu próximo desafio. Eu considero esse aqui um bom empréstimo, tudo bem, pessoal? O Amorim demonstrou seu potencial, tanto pela Copinha como pelo Cearense. Querendo ou não, eu não acho que ele está no nível que o elenco profissional, o elenco principal do Fortaleza exige agora. Quer jogar um Brasileirão Série A, quer jogar uma Libertadores que exige um nível altíssimo. Então, ele agora para o Athletic Clube, que é um clube relativamente organizado, que jogou inclusive uma final de Série C contra o Volta Redonda, acabou perdendo no agregado por 3-0, mas vai jogar agora uma Série B. Uma Série B já é um nível um pouco maior do que os campeonatos que ele já vinha jogado, que no caso é dos aspirantes, categoria Sub-20, então eu considero sim esse é um bom empréstimo na Série B. Ele pode acabar pegando rodagem, pode acabar pegando um pouco mais de casca e pode acabar até mesmo retornando para o tricolor do PC. Falando ainda sobre negociações, na notícia aqui do jornalista Reman Garcia Grova. Ele informa que Grêmio, São Paulo, Fortaleza e Colo-Colo têm propostas para Cláudio Aquino. Nos próximos dias, o futebolista campeão com Vélez vai revelar a sua decisão. Para você que está vivendo debaixo de uma rocha e não conhece, o Vélez Sarsfield da Argentina acabou se sagrando campeão argentino agora, nesse dezembro. E o Cláudio Aquino foi um dos grandes destaques, só não do time, não apenas do time, como do campeonato argentino, do futebol argentino como um todo. Ele possui ótimos números. Em 44 partidas, o meia tem 10 gols e 9 assistências. Ele é um bom armador, tem boas bolas longas, consegue quebrar muito bem as linhas e ele consegue correr muito bem, consegue preencher muito bem o campo. E lembrando que o contrato com o Vélez já está acabando, ou seja, não haveria um pagamento diretamente para o clube. É uma negociação direta com o jogador, que decidiu não renovar com o clube atual dele. Ou seja, a disputa que nós temos realmente é com outros clubes, Grêmio, São Paulo e Colo-Colo. Vai depender um pouco sobre a luva que vamos oferecer para ele, né, o bônus por assinar conosco, o salário que ele poderia receber por aqui, e, é claro, o projeto esportivo, que é muito importante. É um jogador que certamente quer conquistar muitas mais coisas por aí, mais títulos, mais campanhas, e, é claro, por que não jogar no Brasil poderia ser uma boa para ele. Você considera ele um bom jogador, um mau jogador? Por favor, comenta a sua opinião aqui embaixo, que ela é muito importante, beleza? Ainda falando sobre negociações com um jogador, outro que habla, para falar a verdade, vamos falar um pouquinho do Alex Arce, que é centroavante, camisa número 9, lá da LDU. Eu sei, torcedor, ninguém quer ouvir falar desse time, mas vamos por partes aqui, beleza? O paraguaio já vinha sendo notícia por aqui, se comentando sobre um possível interesse do Fortaleza em sua contratação, e acabou que... Qual foi a especulação aqui dessa vez? O agente do jogador está seguindo Marcelo Paes e Alex Santiago, além do próprio clube, o Fortaleza. É natural que se imagine que tem ao menos um pouco de contato, conversas, ao menos um interesse a partir disso, alguma sondagem, não sei. Mas o atacante tem ótimos números. Em 31 jogos pelo campeonato equatoriano, são 28 gols e 2 assistências. Ele também é um jogador que pode ter um bom cabeceio, que o Fortaleza normalmente tem alguns problemas com isso, pois tem 1,87 de altura. É uma boa altura, consegue dominar bem esse lado. E além disso, 29 anos, relativamente jovem, ele ainda tem muita lenha para queimar. O principal impeditivo aí seria o tempo de contrato dele. O contrato dele
com a LDU vai até 31 de dezembro de 2026. Ou seja, a gente teria que negociar diretamente com a LDU. Eu não sei quanto poderia se investir nessa negociação, se eles vão querer uma troca de jogador, se vão querer o pagamento do valor integral, mas levando em conta que ele já fez praticamente 30 gols nessa temporada, é natural que a LDU não vai querer se desfazer dele de maneira nenhuma, e se vender, vai querer vender muito caro. É uma negociação que eu considero difícil, mas também uma negociação que eu considero que vale a pena comprar essa briga, porque ele é um jogador muito bom. E com um potencial interesse de alguns times, no Luceiro e no Renato Kaiser, como nós bem sabemos, pode acabar sendo um grande reforço para chegar aqui com a gente. Falamos muito sobre negociações, mas também tem debates sobre críticas a essas negociações. Não exatamente a esses jogadores, mas aos movimentos do Fortaleza no mercado. E aqui o nosso amigo e profissional Luca Laprovitra acabou postando um fio no Twitter que tece alguns pensamentos sobre isso que a gente achou muito interessante e vamos trazer aqui para o debate. Abre aspas para o Luca. O mercado, obviamente, ia ser complicado, mas até aqui 3 contratações para o elenco, uma ainda não oficializada, enquanto a torcida vê rivais de Série A se reforçando, cria uma certa impaciência. Só que das últimas 9 postagens, 4 estão pedindo sócio, o que causa uma certa insatisfação. O clube precisa de mais sócios, é mais caixa, mais dinheiro para contratar. Só que o torcedor também quer ver uma contrapartida. Alguns jogadores que gostariam de ver negociados ainda não saíram. Nessa temporada, o mercado mal feito no início do ano causou estragos. 5 jogadores chegaram durante o Brasileiro, 2 que seriam titulares por boa parte do resto da temporada. Os comentários são claros de insatisfação, especialmente pelo torcedor nem sempre entender um mercado inflacionário e complicado, mas por outro lado, também não impossível. Nem a permanência de Kusevich foi confirmada. O time estreia na temporada em 17 dias, de forma oficial em 28. Aí ele falando sobre a questão dos jogos oficiais a partir do Cearense, 17 dias seria o jogo da Orlando Cup. Continuando aqui na fala dele. Não existe motivo para a pressa, mas uma resposta depois de não vir um esperado presente de Natal seria de bom tom, especialmente com alguém para disputar vaga. Fecha aspas. O Luca traz algumas informações não, mas um debate interessante a falar a partir daqui. Ele comenta que a torcida está um pouco impaciente, né? Ao menos os comentários de rede social trazem um pouco dessa perspectiva. É um pouco complicado porque, de fato, o mercado está difícil. Tem algumas negociações bizarras, como o Isidro Pita sendo vendido por uns 30 milhões praticamente, mas, ao mesmo tempo, parece que essa demora e, às vezes, essa falta de informação e concretização acaba deixando o torcedor muito ansioso. A sensação que passa muitas vezes é de que o mundo inteiro está trabalhando e a gente está ficando meio que para trás. Eu, particularmente, entendo essa sensação, mas também sei que está sendo bem trabalhado. A questão que está faltando nesse momento, e é muito importante porque nós sofremos em outros momentos, em outras janelas, não é apenas a questão de negociação, porque eu sei que temos diversas negociações andando, mas é a questão da capacidade de fechar negociações, e fechar negociações com jogadores que venham não apenas para somar, mas para fazer uma diferença, elevando de maneira muito clara o nível do elenco. Então eu queria perguntar um pouco a você, torcedor. O Luca Laprovitra, através da minha voz, né, acabou de externar a opinião dele acerca desse momento da janela. E eu queria perguntar para você, o que você acha disso, dos comentários dele, dos meus comentários? Vocês concordam? Acha que a diretoria está demorando? Acha que ela está sendo cautelosa por causa de um mercado muito inflacionado? Acha que ela poderia ser um pouco mais arriscada, mais ousada? Por favor, queria ouvir um pouquinho dos seus comentários. E falando sobre a diretoria, e a última notícia do dia, também é do jornal O Povo, também é do nosso querido Afonso Ribeiro. E a manchete é: Fortaleza terá diretora mulher na nova gestão da associação até 2027. A atual gerente jurídica do Leão, a advogada Fabiola Guedes, fará parte da diretoria comandada pelo presidente Rolim Machado no próximo triênio. Eleito presidente de Fortaleza no último dia 14, Rolim Machado já definiu a composição da nova diretoria da associação para o próximo triênio. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O Povo CBN, o dirigente revelou que uma das novidades será a presença de uma mulher. A advogada Fabiola Guedes ficará à frente da pasta jurídica. Os indicados para integrar a gestão da associação de 25 a 27,
ainda aguardam a aprovação do Conselho Deliberativo, em reunião virtual na próxima segunda-feira, 30, para oficialização, também conhecido como amanhã. Também ficaremos atentos para eventuais novas notícias sobre isso. Atual gerente do Departamento Jurídico do Tricolor, Fabíola substituirá Germano Palácio, que estava à frente da diretoria desde 2017. Ela também é secretária-geral da Comissão de Direito Desportivo da OAB Ceará. Ou seja, já vimos aí um bom currículo e uma boa experiência da Fabíola na área. Pode acabar adicionando muito ao Fortaleza a partir disso. Antes de Fabíola Guedes, a última mulher a integrar a diretoria executiva do Fortaleza havia sido Neuísa Vasconcelos em 2011, na gestão do então presidente Paulo Arthur. Aqui vemos uma fala do Rolim Machado, presidente do Fortaleza. Abre aspas. A gente vai tentar aperfeiçoar o que já está muito bom. Dentro da minha filosofia como engenheiro, a gente tem que trabalhar sempre com a melhora contínua. E aqui um pouco mais ele também comenta. Nada melhor do que pegar um clube unido, diretoria unida, gigantes lá dentro, em cada setor do Fortaleza, todos unidos no propósito de levar cada vez mais o Fortaleza. A gente pretende pegar essa gestão maravilhosa que o Fortaleza está tendo, dar continuidade e tentar agilizar processos, trazer melhorias para dentro desses processos, fecha aspas. Pois está aqui a notícia do Rolim Machado anunciando a Fabíola Guedes como nova diretora do setor jurídico, né, gerente jurídica. Ela tem um bom currículo, já tem uma boa experiência, então espero que ela tenha muito a acrescentar ao Fortaleza. É isso, temos o vídeo de hoje, espero que tenha gostado muito das notícias aqui trazidas, espero que possa participar muito do debate aqui no Expresso Tricolor. Então aqui na área dos comentários, por favor, teça sua opinião de maneira respeitosa, claro, sempre. E é isso aí, por favor, curta, comenta e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e a discussão seja ainda melhor. Sem mais nada a ser dito, fui! Tamo junto!